Olá a todos e todas, nós estamos aqui na Fenaló com a Ive Lima, ela que é diretora de marketing do escritório Matos Filho Advogados. Nós vamos falar hoje sobre como encantar e fidelizar o cliente, né? Sobre a experiência do cliente, tema da palestra dela aqui na Fenaló. Ive, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. Bom, eu vou começar contextualizando, né, a partir de uma pesquisa que foi divulgada pelo SuperOffice e que mostra que 86% dos consumidores, uma enorme parcela, portanto, né, estão dispostos a pagar a mais por uma experiência melhor. Então, o que as empresas precisam fazer para fidelizar o cliente nesse nível? Super legal. Eu acho que quando a gente está falando de fidelizar o cliente, algo que é muito importante é a gente olhar para dentro, né? Então, quando eu olho para dentro, para poder trabalhar a experiência a partir de uma cultura que eu tenho muito forte, que passa por saber quem eu sou, o que me diferencia do meu concorrente, né? Quais são meus principais atributos de marca, qual é o meu valor, né? É a partir deste posicionamento, desse valor, desses atributos de marca, que eu consigo efetivamente olhar para essa marca e trabalhar a minha experiência. O que é a minha experiência? Ela, na verdade, é a concretização desses atributos de marca. Então, precisa ser muito consistente. Para que eu consiga fidelizar um cliente, eu preciso ser genuíno. Eu preciso ser verdadeiro nessa experiência. Essa minha experiência, ela precisa retratar aqueles atributos, o que é valor para essa marca. Então, fidelizar fala sobre isso. E fala também sobre relacionamento, né? Como que eu faço para cuidar desse cliente como se ele fosse único, apesar de ser um escritório grande. Mas mesmo em escritórios pequenos ou médios, falar sobre experiência é muito importante. Porque não importa se eu tenho 10 advogados, se eu tenho 800 advogados, a experiência ela precisa ser única. Ela precisa ser uma experiência que trabalhe a cultura da excelência para o meu cliente. Porque é sobre isso que a gente fala em escritórios de advocacia. Acho que é por aí. A gente, de certa forma, está falando aí sobre gerar uma identificação. Então, quando a gente fala em fidelização, tem uma geração de identificação na área. Quando a gente está falando de valores, especialmente, né? Então, quando eu transmito na minha experiência, que pode ser offline, pode ser online, né? Tanto dentro do escritório como no ambiente digital, eu preciso concretizar nessa experiência os meus valores. E se aqueles valores têm a ver, têm afinidade com os valores do cliente, eu consigo gerar essa afinidade com o meu cliente. E aí sim eu fidelizo esse cliente por uma vida, né? Perfeito. Bom, quais então as estratégias de sucesso adotadas pelo escritório Matos Filho para a experiência do cliente? Bom, a estratégia ela é complexa, né? Ela passa por você mapear tanto na jornada online quanto offline, todos os pontos de contato dessa experiência, né? Que passa desde uma recepção, por uma copa que vai servir o café para o cliente, até o atendimento efetivo do advogado lá no momento do atendimento jurídico, passa pela equipe financeira que vai cobrar essa fatura, né? Então, apesar de ser algo pensado, orquestrado, capitaneado por uma área de marketing, por exemplo, a responsabilidade pela experiência é de todos, ela é compartilhada por todos no escritório, porque cada profissional no escritório, ele é representante daquela cultura, ele é responsável pela experiência do cliente. Então, você compartilhar essa responsabilidade é a coisa mais importante que tem. E, obviamente, você ter o apoio da alta gestão, dando o exemplo de que isso é algo importante, é fundamental também para que esse trabalho seja bem sucedido, né? Agora, essa responsabilidade compartilhada me remete muito ao que você comentou no início sobre ser genuíno, né? Exatamente. Ser genuíno hoje, na era da transparência, não tem mais como fugir disso, né? Você, se tiver uma estratégia que ela é pouco consistente, né, que ela não é calcada em alicerces concretos, rapidamente essa sua estratégia ela cai por terra. Então, ser genuíno em qualquer tipo de comunicação é fundamental nos dias de hoje. Perfeito. Bom, e quais são as maiores dificuldades para encantar os clientes? E aí, partindo, né, das dificuldades, como superá-las? Eu acho que encantar o cliente, talvez a maior dificuldade seja que cada cliente é único e cada cliente tem uma necessidade específica, né? Então hoje você tem clientes que preferem ser atendidos presencialmente, outros que preferem ser atendidos de forma virtual para ter mais agilidade. E num escritório como o nosso, que temos aí 800 advogados, como é que eu mantenho um padrão
de qualidade, de excelência nesse atendimento, com tanta gente trabalhando e tendo essa interação com o cliente, né? Então eu acho que por isso a gente conta, por exemplo, com um programa chamado Mais Excelência no nosso escritório, que versa muito sobre trazer padronização de documentos, ter lá macros que a gente possa trabalhar junto com os nossos advogados para poder trazer uma padronização para essa construção de documentos. Assim, padronizar dentro do que é possível, mas dar aquela personalização para o atendimento que é tão específica de necessidade de cada cliente. Acho que esse é o maior desafio hoje. E a gente falou de desafios, né? Você pode destacar alguns resultados ou, enfim, algum case de sucesso, algum exemplo bom? A gente tem muitos cases de sucesso e de insucesso, né? Eu acho que nem sempre a gente acerta. Mas eu acho que o importante na experiência faz parte. Exatamente. Eu acho que o mais importante quando a gente não acerta é aprender com o erro para não cometer os mesmos erros, né? Cometer outros erros. Mas eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de experiência, eu acho que quando você se coloca no lugar do cliente e genuinamente se importa com o problema do cliente, ele sente que aquele problema você está tomando como se fosse seu para resolvê-lo de forma genuína, que você se importa com aquele problema, isso faz a diferença em qualquer atendimento. E nas pequenas coisas também, né? A gente atende, por exemplo, muitos clientes estrangeiros. Então eu sei daquela cultura, eu trago para o atendimento, para uma reunião tensa, algum aspecto que faça com que aquele cliente que está longe de casa se sinta em casa, né? Um chá preparado da região dele, ou algum mimo que faça com que ele se sinta acolhido naquela tensão toda. Quando alguém está entrando no escritório de advocacia, é como um hospital, né? Normalmente eles estão tratando de problemas para serem resolvidos. Então eu acho que vai desde o atendimento técnico, né? De você estar ali presente com aquele cliente, não olhar o celular, acho das pequenas coisas, de estar ali. De maneira alguma, fazer com que ele se sinta que é só mais um, mais um número, mais fazer se sentir único, né? Tanto do atendimento da área administrativa como no atendimento jurídico, a gente fazer com que ele se sinta único, especial e sendo atendido na sua demanda específica. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a você, Marcelo.